Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Então seja bem-vindo e seja bem-vinda. Fique aqui com a gente porque hoje o programa está recheado de informação. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo canal 23.1 da TCM e também, claro, lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo. E também os programas ficam disponíveis lá para se você quiser assistir depois e compartilhar com quem quiser, tá bom? Bom, nesta quinta-feira nós vamos falar sobre um tema muito comum no nosso dia a dia, algo que a gente sempre vê, muita gente tem, que é a caspa. Você aí de casa provavelmente já se identificou com o assunto, ou você tem, ou conhece alguém que tem, e é um assunto que gera muitas dúvidas. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos hoje aqui para o nosso programa a médica dermatologista, doutora Sheila Milena. Doutora Sheila, bom dia e seja bem-vinda aqui ao nosso programa Saúde em Foco. Bom dia, agradeço o convite e espero que a gente converse um pouquinho para tirar as dúvidas sobre esse assunto tão comum, né, que é a caspa. Tão comum, mas que gera tantas dúvidas. Eu estava conversando em off aqui com a doutora, que na hora de produzir esse programa, que eu fui pesquisar sobre o tema e aí começaram a surgir várias dúvidas. E uma delas, doutora, que eu já queria que a senhora começasse explicando para a gente. Caspa é a mesma coisa de dermatite seborreica ou são coisas diferentes? Como eu estava falando, a caspa, ela é como se fosse um sintoma da doença, certo? A dermatite seborreica, ela é uma doença inflamatória da pele, do couro cabeludo, que essa inflamação, ela gera um potencial descamativo, que é a caspa. Então, a caspa é um sintoma da doença da dermatite seborreica, entendeu? Pronto, e aí, se eu perguntar, doutora, o que é que causa a caspa? Ela vai ter várias causas possíveis, é isso? A caspa é um sintoma, como eu falei, no caso, o que causa a dermatite seborreica, que é a patologia que a caspa está incluída nessa patologia. A dermatite seborreica é uma doença inflamatória que ela não tem uma causa específica, ela tem vários fatores desencadeantes, que a gente sabe que são vários hoje em dia. A gente vê, tem um fator genético associado, tem até deficiências nutricionais de zinco, deficiências de selênio, deficiências de vitaminas do complexo B, também pioram, né, a dermatite seborreica. Tem o fator genético que eu falei e tem também a questão de associação com um fungo chamado Malacésia. Que aí o que é que acontece? A dermatite seborreica, ela é uma doença inflamatória que ela está muito ligada à região onde fica mais glândulas sebáceas, que é a produção de sebo, a produção de gordura, tanto da nossa pele como do couro cabeludo. Então é uma doença que ela está mais nessa área. Que área? A zona T do rosto, geralmente aqui entre as sobrancelhas, tem uma descamaçãozinha e uma irritação, inflamação, aquele vermelhidão na região aqui nasal, mento, couro cabeludo de uma forma geral. Aqui na região intramamária, como colo, também pode acontecer orelhas, pavilhão auricular, porque são áreas que são mais propensas à proliferação desse fungo, que é o Malacésia, e também porque esse fungo ele se prolifera justamente nessas regiões que são áreas seborreicas, que tem mais oleosidade por conta das glândulas. Doutora, a senhora falou em questão genética que também interfere. Mas aí eu pergunto, isso pode acontecer com pessoas de qualquer idade, ou normalmente só mais em adultos, ou não? Pode atingir homens, mulheres de qualquer idade? Pois é, pode acontecer em qualquer idade, homens e mulheres pode, mas existe uma prevalência maior em alguma faixa etária. Na criança, geralmente acomete de 6 meses a 3 anos. E aí a gente chama de crosta láctea, que é comum nessa idade, tanto faz feminino ou masculino. E na fase de adolescência, quando tem aquelas alterações hormonais, que também é interessante, mas é mais comum nessa faixa etária em homens. E na fase adulta, entendeu? É mais comum em homens porque o homem tem uma quantidade de glândulas seborreicas mais proeminentes, vamos dizer assim. A quantidade de sebo produzida pelo homem é maior por conta da testosterona, tem a questão do androgenismo aí. E aí, por isso que a predisposição acaba sendo um pouco maior em homem, mas tem prevalência tanto em homem como em mulher. Doutora, o paciente chega no seu consultório
com caspa, reclamando desse quadro de caspa. Como é feita essa investigação para descobrir o que está causando essa caspa? São exames, é uma análise clínica, como é feito? Vamos lá. Quando o paciente chega no consultório e tem essa descamação, a gente tem um aparelhinho chamado dermatoscópio. Que esse dermatoscópio, quando a gente coloca, tem um aumento maior, então a gente vê como é que está esse potencial inflamatório, vê como é essa caspa, porque não é toda caspa que você chega lá e você já trata direto. Toda dermatite seborreica você trata da mesma forma. Não, porque tem aquela dermatite seborreica leve, que é uma coisa que está começando, tem a dermatite seborreica moderada e tem a intensa, que é quando você tem, às vezes, até gravidade associada, quando você tem uma infecção não somente fúngica, mas até bacteriana associada. Por quê? Como eu falei que é uma reação inflamatória, ela dá um prurido, uma coceira no local. Então, o ato de você coçar, que você está levando, contaminando unha, a mão no dia a dia vai lá e coça, você está levando bactérias para aquele local. Então, é muito comum você ter uma associação com infecção bacteriana. Então, tudo isso a gente vai colocar o paciente para ver onde é que ele se encaixa, para poder programar um tratamento para ele, entendeu? Pronto, e a partir dessa análise, quais são as possíveis formas de tratamento? É com algum remédio tópico ou algum comprimido? Como é que é feito esse tratamento? Aí vale também de acordo com... A causa, né? Não, com a causa não, vamos dizer assim, o estado que ele se encontra. Sim. Se é uma dermatite seborreica leve, a maioria das vezes você controlando a oleosidade do rosto, se for facial, ou no couro cabeludo, com shampoos, com sabonetes, seborreguladores, já consegue controlar. Você pode dispor também de medicações tópicas, à base de cremes ou até soluções tópicas, que você pode passar no couro cabeludo e no rosto, onde está a lesão. E também pode fazer uso de comprimidos, entendeu? Porque os comprimidos, geralmente, quando você tem uma infecção mais associada tanto ao fungo como à bactéria, você pode associar também medicações orais. Tudo vai depender do grau que a dermatite seborreica nesse paciente se encontra. E aí a pergunta, doutora, que não quer calar. Tem como se curar dessa caspa ou não? Não existe cura, só um tratamento ali para aliviar, para desaparecer, como é? Pois é, o que é que acontece? A dermatite seborreica, a gente sabe, como tem vários desencadeantes, ela não tem cura, ela tem controle. Então, você tratou sua dermatite seborreica, está em crise, nunca teve, vai para o dermatologista, trata. Se você não fizer uma manutenção da oleosidade ou do couro cabeludo ou do rosto, quando você tiver qualquer fator desencadeante, ela vai voltar. Frios extremos, você viaja, vai para um canto que tá mais frio, e aí você pode piorar também da dermatite seborreica. Às vezes você está lá, lindo, maravilhoso, tudo controladinho, faz uma viagem, vai para um canto mais frio, desencadeia. Então, existem vários desencadeantes hoje que podem piorar o quadro de dermatite seborreica. Aí você tem que justamente fazer uma manutenção com um tratamento de manutenção para espaçar mais essas crises, entendeu? Muito bem, nós estamos recebendo hoje em nosso programa a médica dermatologista, a doutora Sheila Milena, e estamos falando sobre caspa, sobre dermatite seborreica, entendendo aqui qual é a diferença entre um e outro. E chegou a hora então de sabermos quais são os mitos e as verdades sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer aqui algumas afirmações e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. E a primeira afirmação, doutora, que a gente tem aqui é a seguinte: caspa tem relação com a falta de higiene? Vamos lá. Eu posso levantar as duas? E aí explica, porque que é um mito e que é uma verdade ao mesmo tempo. Assim, falta de higiene não necessariamente, porque o que é que acontece? A falta de higiene, porque muita gente vê aquele processo de caspa no rosto e fica com nojo, né? Da pessoa, a pessoa nem se limpou. Mas não é. Às vezes aquela pessoa tem até o excesso de limpeza por estar limpando mais a área e isso já é um fator desencadeante da própria dermatite, entendeu? Então você tem que ter esse cuidado. Não é uma falta de higiene, mas às vezes você está usando para higienizar um produto que até pode piorar, como você pode estar higienizando em excesso, que também piora. Então assim, não é a falta de higiene. Porque você levantou os dois. Porque se você também tiver uma falta de higiene, você vai piorar. Porque lembra que eu falei que tem associação com o fungo? Então, se você não tirar aquele excesso de oleosidade que está do seu rosto, então você sim vai piorar, porque esse fungo, ele está presente, você não pega de ninguém. É muito importante a gente saber
que a dermatite seborreica ela não é contagiosa, ela não passa para ninguém. Então, o que é que acontece? Quando você não lava o rosto, aí sim entra a falta de higiene, você aumenta a questão da oleosidade do rosto e esse fungo que ele é presente no couro cabeludo de todo mundo, ele aumenta a população e ele migra para o canto onde está mais oleoso, ou no próprio couro cabeludo ou no rosto. E aí sim você piora. Então por isso que tem um fator aí. Um pouco de verdade e exatamente, um pouco de mito. Muito bem explicado. Temos aqui mais uma afirmação. Toda descamação no couro cabeludo é caspa. Mito. Por quê? Toda descamação é de acordo com o processo inflamatório. Então, existem outras doenças que também dão, vamos dizer assim, descamação, principalmente no couro cabeludo. O que é que acontece? Tem uma doença chamada psoríase, que é um diagnóstico diferencial da dermatite seborreica do couro cabeludo, só que o que muda é um pouquinho da descamação. Quando é uma descamação mais amarelada, mais oleosa, mais liguenta, é muito mais fácil de ser uma dermatite seborreica. Quando é uma descamação mais leve, mais frouxa, mais branquinha, mais sequinha, geralmente fala mais a favor de psoríase. Não é só isso, isso é apenas uma das características. E existe também uma descamação que é ao redor do folículo piloso, que é uma descamação que a gente chama que é peripilar. Quando tem essa descamação peripilar, fala mais a favor de uma alopécia cicatricial. Então, são doenças que a gente tem que ter o diagnóstico mais precoce para evitar que tenha a queda daquele cabelo que ele não volte a nascer novamente. Doutora, temos mais uma dúvida aqui, né, que a gente quer saber se isso é um mito ou se é uma verdade. Lavar os cabelos todos os dias provoca caspa? Não. Mito. Mito. Porque cai naquilo que eu falei, né? O que é que acontece? Quando você higieniza seu couro cabeludo, você está lavando. Se aquela caspa, a origem daquela caspa está sendo por conta do fungo que está ali, só em você lavar você vai tratar? Não, você vai ter que usar um shampoo que dentro dele tenha medicações, que essas medicações vão tratar a dermatite, entendeu? E você lavando todo dia, aí você pode até ressecar a haste com essas medicações. Então, seria interessante realmente uma avaliação para saber primeiro o nível o grau que você se encontra da sua dermatite, para saber qual é o melhor produto para você, porque às vezes você usando um produto erroneamente, você piora a haste do cabelo, você deixa o cabelo bem mais ressecado. Então, você tem que ter esse cuidado, mas lavar todo dia causa caspa? Não. Muito bem. E para encerrar o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje, temos aqui uma última afirmação. Água muito quente no banho piora o quadro de caspa. Verdade. Por quê? Porque o que é que acontece? Quando você lava o cabelo com água muito quente, você piora a oleosidade do cabelo, do couro cabeludo. Não só o couro cabeludo, mas às vezes você vai lavar o rosto também com água sempre muito quente, você está estimulando a produção de gordura a mais naquela pele ou naquele couro cabeludo. E aí, isso sim, quando você aumenta a quantidade de oleosidade, você aumenta a predisposição, aí isso faz com que você piore sua dermatite seborreica. Então, sim, encerrando aqui o nosso quadro com uma verdade, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo à programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade. E comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN TV. Na 7ª temporada do Expresso Futuro, a gente vai falar de tecnologia na Amazônia e também de tecnologias amazônicas. A gente vai mostrar como é que a região está mudando por causa da conectividade.
Vejo vocês no canal Futuro. Expresso Futuro, toda segunda, 9 da noite, no Futura. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre caspa, sobre dermatite seborreica. Já tiramos aí muitas dúvidas sobre o tema no primeiro bloco e chegou a hora de sabermos quais são as dúvidas do nosso público. Você que deixou sua pergunta, sua dúvida lá no nosso Instagram, nós vamos tirar essas dúvidas agora. É o quadro Quero Saber. E a primeira pergunta que a gente tem aqui é da Maria Moraes. A Maria pergunta, doutora, se usar condicionador e não retirar todo, se contribui para aparecer caspa? Contribui, porque o condicionador, ele é mais oleoso. Então, é aquela mesma coisa, tanto de você usar o condicionador e não retirar completamente, como de você deixar o creme, aquele creme de pentear, quando você usa um creme que é mais pesado no cabelo, porque às vezes você não passa. O ideal é colocar da região da orelha para baixo. O que é que a gente faz no final? Faz isso. Né? É verdade. E aí o que é que acontece? Você deixa uma oleosidade mais próxima do couro cabeludo, porque é um produto mais pesado, e aí sim você está piorando, porque você está predispondo à oleosidade, porque está deixando tanto o condicionador sem tirar totalmente, como você está colocando aquele creme de pentear. Uhum. Então, o ideal seria o quê? Um leave-in, que são cremes que você pode deixar no cabelo, que são mais leves, entendeu? Do que deixar esses cremes de pentear. Perfeito, fica a dica aí. Temos aqui também, na verdade é um comentário do Fábio Bentes. Ele disse o seguinte: sofro com caspa, já tentei de tudo. Existe de fato um tratamento? Existe. Na realidade não existe um, existem vários tratamentos, que aí vai depender do processo, o que o paciente já usou, o que não usou, como tem o fator do fungo associado, o que é que acontece? É muito mais fácil você ter recidivas frequentes. Então tem que investigar, fazer uma boa anamnese para saber o que é que está causando essas recidivas cada vez mais frequentes que você não está conseguindo espaçar. Ou você está tratando e não está fazendo uma manutenção. Porque aí você, sem fazer a manutenção, como eu tinha falado anteriormente, você acaba fazendo com que tenha mais recidivas mais rápido, entendeu? Perfeito. Doutora, a Maria das Dores quer saber se estresse pode ser o motivo da existência de caspa. Vamos lá. O estresse. O estresse ele piora muito. Por quê? Porque o estresse ele aumenta a produção de glândulas de sebo pelas glândulas sebáceas. Então volta toda aquela questão da oleosidade de antes. Então quando você tem o estresse, é muito ligado a dermatite seborreica com o fator emocional. Então, às vezes é uma preocupação ou passou por um problema, um falecimento de alguém próximo. Então, passa por um problema estressante e aí você piora a sua dermatite, porque ele tem a ver com essa questão emocional totalmente. Muito bem, totalmente relacionado então, viu, Maria das Dores? Temos aqui também a pergunta da Marília Cavalcante. A Marília quer saber qual a melhor forma de cuidar do cabelo para evitar que apareça caspa. Vamos lá. A questão do cabelo no dia a dia, você usar um shampoo específico para dermatite seborreica que vai tratar, e hoje em dia no mercado tem shampoos que você trata a dermatite e não deixa o cabelo ressecado. Então você pode usar esses shampoos, faz o tratamento. É muito importante você usar a questão da manutenção, ficar usando ou um shampoo de manutenção ou uma solução capilar. Procurar tirar os desencadeantes que acaba piorando a dermatite seborreica. E um fato interessante é que o uso de chapéu, boné, capacete, quem anda muito de moto, que fica o dia todo com capacete, também não é bom. É só a gente pensar assim, fungo cresce aonde? Mofo, canto úmido e abafado. Se você está ali com couro cabeludo, principalmente couro cabeludo molhado, quando você lava o cabelo e vai sair de casa sem secar, você está deixando o couro cabeludo úmido, aí vai lá e coloca um boné, coloca um chapéu ou um capacete de moto, e isso daí você está abafando o couro cabeludo e está predispondo com que esse fungo que já é presente no couro cabeludo, ele faz parte da flora do couro cabeludo de todo mundo, ele vai se exacerbar, ele vai aumentar a população dele e aí sim vai ser um desencadeante para gerar a caspa. Muito interessante, né? Essa ressalva aí da questão do boné, do chapéu, do capacete, muito interessante.
Doutora, temos aqui também a dúvida da Fernanda Costa. A Fernanda pergunta se tinta para cabelo pode causar caspa. Não. O que é que acontece? Se você já tem uma predisposição genética a ter a dermatite seborreica e você coloca qualquer produto capilar químico, não necessariamente só tinta, às vezes um alisamento, qualquer coisa química que você coloque no cabelo, você pode ter uma reação de inflamação no couro cabeludo. Qualquer reação inflamatória, se você já tem a predisposição, ela vai exacerbar. Então, não é a tinta que causa a dermatite, mas se você estiver usando uma tinta que prejudique o seu couro cabeludo, que dê essa reação inflamatória, aí sim vai ser um desencadeante para você voltar a ter a dermatite seborreica. Doutora, temos aqui a pergunta da Larissa Maia. A Larissa quer saber se a caspa pode atrapalhar o tratamento contra a queda de cabelo. Não entendi. Contra? Contra a queda de cabelo. A caspa pode atrapalhar o tratamento contra a queda de cabelo? A caspa é até a dermatite seborreica é até um dos fatores causadores de queda de cabelo, entendeu? Então, às vezes você procura tudo, o paciente tem aquela dermatite que está insistindo, que está sendo difícil o controle, ela só por si só, ela já é uma causa de queda de cabelo. Então, é uma das coisas que a gente tem que investigar junto também. Muito bem, respondido. Doutora, a Vitória Alves quer saber, o que é pior para o surgimento da caspa? Molhar de mais ou de menos o cabelo? Aí é aquela história do mito e verdade que eu levantei os dois. Você está entendendo? Eu acho que os dois pioram, entendeu? Se você lavar demais, só em lavar, causa? Não. Mas se você lavar erroneamente, causa. Entendeu? Uhum. Então tem que saber o que você está colocando, o produto que você está colocando no seu couro cabeludo que pode predispor a dermatite seborreica. E lavar de menos, o que é que vai acontecer? A oleosidade do couro cabeludo vai voltar, vai estimular a produção de sebo, o sebo vai ficar concentrado e aí você vai predispor o aparecimento do fungo, o fungo vai associar e vai piorar a dermatite seborreica. Ou seja, equilíbrio, né? Exatamente. nem de mais, nem de menos. Nem de menos. Temos aqui também a participação do Cícero Macedo. Ele pergunta se a caspa é hereditária. Não. Não. Muito bem. Tem o fator predisponente genético, mas o pai tem dermatite seborreica, significa que os filhos vão ter? Não. Ele pode ter a predisposição e desenvolver por desencadeantes, entendeu? Não é pelo fato de eu ter a genética que eu vou ter a doença. Doutora, e agora uma dúvida que eu acho que é de muita gente, mas aqui foi a Francisca Zilmar quem mandou. Como escolher o melhor shampoo anti-caspa? Vamos lá. Shampoo anti-caspa. Existem vários, inclusive, no supermercado. Shampoo anti-caspa de supermercado, presta ou não presta, né? O shampoo anti-caspa de supermercado, eles estão tratando o sintoma, eles estão limpando o couro cabeludo e estão ressecando mais aquela questão da oleosidade que eu falei anteriormente. Mas ele não está tratando a dermatite seborreica. Então, o que é que acontece? Eu geralmente costumo dizer para meus pacientes, para eles entenderem, a questão do uso de dipirona. Você está com febre, você toma dipirona, você vai tratar o quê? A febre, mas não vai tratar o que está causando a febre. Então, você está só tratando um sintomático, que é a caspa, mas você não está tratando a dermatite seborreica. E aí os shampoos, aí tem vários shampoos no mercado que são medicamentosos, que têm antifúngicos associados, tem medicações, tem minerais associados na formulação, que aí dependendo do estágio que o paciente se encontre da dermatite, a gente vai saber orientar melhor. E também depende muito da haste do paciente. Às vezes o paciente tem uma caspa mais intensa e eu não posso ressecar muito o cabelo dele. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, porque senão o paciente que tem o cabelo ondulado, que ele precise deixar mais umectado a parte da haste para poder dar os cachos, ele não vai querer tratar, então ele vai viver eternamente com a dermatite seborreica? Não, ele pode tratar a dermatite seborreica e usar produtos leves que dê a ondulação do cacho sem agredir o couro cabeludo. Então, o tratamento aí tem um mundo de coisas hoje em dia que a gente pode fazer para a dermatite seborreica. Depende do grau que o paciente se encontre, do estágio que ele se encontre da doença, para poder a gente saber qual é o produto melhor que pode passar para aquele paciente. Inclusive até esfoliante a gente usa quando é uma caspa mais intensa, aí a gente trata e dentro do shampoo, que é um shampoo esfoliante,
Aí a gente faz, aí tem os dias de usar, não pode usar muito, porque senão você vai estar agredindo aquele couro cabeludo no lugar de estar tratando. Então tudo isso a gente tem que pesar. Doutora, e falando ainda sobre essa infinidade de tratamentos, o Rodrigo Correia quer saber se existem tratamentos caseiros ou remédios naturais que podem ajudar a controlar a caspa. Não, volta com aquela história do shampoo de supermercado, entendeu? Ah, eu posso fazer um esfoliante em casa com açúcar, mas não tem comprovação científica nenhuma, entendeu? Então é difícil a gente falar. Tem coisas realmente que a gente usa no cabelo, que deixa o cabelo, algumas hidratantes que a gente faz em casa com algumas plantas, né, que a gente coloca, a babosa. Vai hidratar mais o fio? Vai, mas dependendo de como você colocar, você pode estar piorando a oleosidade do couro cabeludo. Aí isso vai piorar a dermatite. Então é complicado falar de coisas caseiras, entendeu? Porque aí tem uma infinidade de coisas que todo mundo passa, ah, melhorou. Sim, mas tratou ou melhorou sua caspa? Exato, entendeu? Verdade. Doutora, temos aqui também a pergunta do Marcos Silveira. Marcos quer saber quando é o momento certo para procurar um dermatologista para tratar a caspa. Quando estiver incomodando, Marcos, porque o que é que acontece? Quando você tem uma dermatite seborreica leve, que não lhe incomoda e que ela está, vamos dizer assim, estacionada, não está lhe incomodando e está ali tranquila, você está convivendo com ela, não está piorando. Porque se você não tratar a dermatite seborreica, ela pode tanto aumentar como ela pode se intensificar. Mas se você estiver no estágio que ela está leve, se você for uma pessoa super tranquila, você não tenha desencadeantes, então não tem a necessidade de você, eu tenho que ir tratar. Entendeu? Agora, se estiver incomodando o paciente, aquela dermatite seborreica que às vezes você coça aqui, aí tá com a blusa escura, aparece a caspinha, aí isso acaba incomodando até o social. E aí é interessante. E é interessante que se tiver prurido, se tiver coceira, independente de você estar incomodado ou não, tratar. Por quê? Quando você coça, aquela questão da infecção. Quando você coça, você está levando bactérias que estão na sua unha, as coisas que a gente pega na própria mão, você está levando para lá. Então, é muito mais fácil você ter uma infecção secundária associada. Aí vai piorar bastante e aí quando você for procurar já vai estar no estágio mais avançado. Muito bem, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas dá tempo ainda, pelo menos mais uma pergunta. E é a pergunta da Maria do Socorro Silveira. Ela quer saber se o processo de envelhecimento afeta a tendência de desenvolver ou de agravar a caspa. Não, o que é que acontece? O envelhecimento, ele, na realidade, ele pode ter alguma coisa a ver, por quê? Quando você envelhece, quando a mulher fica na menopausa e o homem na andropausa, tem a baixa dos hormônios. E a tendência é fazer o quê? Ficar com a pele mais seca. Por quê? Porque diminui, essa baixa dos hormônios, ela diminui a oleosidade. Então, diminuindo a oleosidade, teoricamente, vai fazer o quê? Diminuir a dermatite seborreica, pelo menos o irritante primário, que é o da oleosidade. E aí, significa que nenhum idoso possa ter dermatite seborreica? Não. Estou falando só de um dos desencadeantes, que é a oleosidade. Agora, os idosos que têm Alzheimer, que têm Parkinson, são dois desencadeantes muito importantes para predispor a dermatite seborreica. Então, são coisas que a gente tem que estar ligado, porque às vezes o idoso está lá quietinho, não tem nada, está tranquilo, às vezes já está no estágio bem avançado do Alzheimer, que nem tem o social de conversar, né, de interagir, mas ele está lá cheio de dermatite. Por quê? Porque um dos desencadeantes é a associação, tanto de Alzheimer como de Parkinson. Doutora, eu gostaria de agradecer aqui pela sua presença, por essa conversa, e fica à vontade para as suas despedidas. Eu que agradeço, né, em ter vindo aqui, esclarecer um pouquinho sobre isso. Espero que tenha conseguido esclarecer. Qualquer dúvida também pode me contactar pelo Instagram, DRA Sheila Milena, que aí eu respondo as dúvidas de vocês. Só tenho a agradecer. Obrigada. Perfeito, nós que agradecemos. E obrigada também a você que nos acompanhou, você que deixou pergunta também no nosso Instagram. Dizer que estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!